precisando de uma reforma, coincidiu com a pandemia. A gente sabe várias manifestações que tem tido na rede sobre o Olímpia. Por isso nós pedimos para a Fundel, né, que é quem está coordenado Olímpia, né, que viesse falar sobre os projetos. Existe já um projeto, para ser já dinheiro principal, né, para a reforma. E nós falamos com a presidente da Fundel, Inês, que nos indicou que a diretora de patrimônio da Fundel, Márcia Forte, né, pudesse vir aqui e falar sobre quais os projetos que nós temos para o nosso querido Cinema Olímpia, que agora, em abril, né, o Cinema Olímpia é 1912, né, então ele fez também 111 anos, né, fez aniversário. Inclusive, Márcia, esse roteiro, ele foi inaugurado nos 100 anos do Olímpia, né? Então, até o roteiro passado, a gente entrava no Olímpia, fazia essa fala lá dentro, né? Mas esse roteiro, quando ele da reforma, a gente vai fazer essa fala aqui, e aí pedindo para a Márcia nos explicar quais são os projetos da Prefeitura para o Cinema Olímpia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcia Forte, eu sou arquiteta. Atualmente estou na diretoria do Departamento de Patrimônio da Fundel, né? E um dos projetos, assim, do coração do prefeito, desde que assumiu, né? Uma das maiores intenções dele era ver esse cinema reformado, né? Ele tem 111 anos, já passou por algumas reformas. Em 2015, o projeto de reforma dele fez parte do PAC, né, do pacote de projeto para cidades históricas. O projeto ficou pronto, mas não se tinha recurso para a reforma, né? E no ano passado, a Fundel, em parceria com o Instituto Pedra, né, assinaram um acordo de cooperação técnica para a captação do recurso para o restauro do cinema. Esse recurso vai ser proveniente da Vale, tá? É um recurso em torno de 8 milhões, inicialmente, que vai englobar todo o restauro do cinema, a reforma e os equipamentos internos. Então a gente espera que a obra inicie ainda nesse semestre, tá? E que a previsão de duração dessa obra é de 12 meses a 18 meses. Então a gente está com muita expectativa aí do início da obra. E é isso. A obra inclui toda a reforma do cinema, externa, interna, mobiliário e equipamentos também. Ok, obrigada, Márcia, pelos esclarecimentos, né? Agradecendo aqui. Então, esses esclarecimentos também, porque a gente vai ficar no pé da prefeitura, né? No pé da Fundel e no pé da prefeitura. Todos aqui foram testemunha, deve ter mais de 200 pessoas aqui, né? Então, porque há já uma cobrança muito grande, né, pela reforma do Olímpia, né? No aniversário dele, ele não estava aberto. E eu também, o que o prefeito me falou, eu falei diretamente com o prefeito Edmilson, é que a ideia, depois que ele foi entregue, que seja uma cogestão, né, com a ACP, com a Associação dos Críticos, a Associação dos Críticos de Cinema, né? Tem lá o Marco Antônio Moreira, que sempre estava aqui, a professora Luzia Miranda, né? Então depois haja essa cogestão do cinema, porque ele é um cinema importante por passar filmes também fora desse circuito comercial, né? Então a gente sempre tinha, por exemplo, deixa eu perguntar aqui, quem nunca entrou no Cinema Olímpia, levanta a mão aí. Ó, a turma jovem aí, né, uma parte nunca entrou, né? Então, ele é o cinema histórico. Eu vou aproveitar aqui e falar dessa importância desde a Belle Époque. Primeiro, desde o início, resgatando, agora chegou todo mundo, o que é Belle Époque, né, gente? Essa bela época, né? Isso é o final do 19, início do século 20, né? O momento em que a economia, né, a Amazônia vai ser importante para justamente produção da borracha, né, pelas seringueiras que estavam dispersas na floresta.
É importante nós dizermos o seguinte: a borracha não significou o enriquecimento da Amazônia. Então a gente tem que botar muita aspa quando coloca período áureo da borracha. O que aconteceu? Algumas cidades que ficavam na ponta do sistema, onde estavam os empresários, comerciantes, é o caso de Belém e é o caso de Manaus, parte desse dinheiro ficava aqui, a maior parte ia para fora, para o exterior, né? Então, esse dinheiro ficava aqui, os prefeitos dessas cidades, os intendentes municipais, no nosso caso, o Antônio Lemos, né, vai utilizar para fazer, né, essa reforma. Então, esse período da Belle Époque, ele vai ter características, né, ligadas a essa questão da estética, né, do que era o símbolo da cidade. Qual era o símbolo da cidade no mundo no final do século XIX? É Paris, né? Então, portanto, a ideia era fazer em Belém uma petite Paris, uma pequena Paris, né? O que significava? Em Paris a gente tem esse triângulo aqui. Construir um teatro para a burguesia, os comerciantes que enriqueceram frequentar, Teatro da Paz, um cinema, que vai ser um dos primeiros, Cinema Olímpico, não é essa arquitetura. Cadê o Kaique, se tem a foto da antiga arquitetura para colocar aqui, para circular e para a turma ver, né? Não é essa arquitetura já é do período mais, pode levantar assim, já é do período mais moderno, a primeira arquitetura, ó, do Cinema Olímpico, pode rodar assim, isso. E aí depois já foi reconstruído, mas ele está no mesmo local, então por isso que ele é considerado o mais antigo, embora com uma arquitetura diferente, porque ele está no mesmo local. E qual era o outro triângulo? Um hotel que não existe mais, era o Grande Hotel, onde está hoje, já foi o Hilton, e hoje é o Princesa Lausanne. Então era o triângulo. Se vocês forem em Paris, vocês vão ver esse triângulo também, né? Dos cinemas, do hotel, né? E do teatro. E o que mais muda na cidade que nós vamos ver? Grandes avenidas, nós vamos terminar lá na Boulevard, né? Castilho França. A Boulevard é uma grande avenida arborizada, alargamento das avenidas, leia-se a Presidente Vargas, Nazaré, a implantação das praças com os coretos também, né? Os bondes, Belém e Manaus vão ser as primeiras cidades a ter bonde, nós vamos falar do bonde quando chegar lá na Santo Antônio, né? O que acontece? Essa população local que enriqueceu, esses comerciantes, esses barões da borracha, vão começar então a construir grandes casarões, no qual a gente vai ver, por exemplo, aqui na frente Faciola, é um exemplo, do Bolonha, que a gente vai passar. Vai ter casarões para comercialização de roupa chique, no caso das fazendas alto padrão, fazenda de roupa. Nós vamos passar, que é lá na Santo Antônio também, Paris na América, entendeu? Mas nós não vamos passar, mas é importante nós dizermos o que significa isso para a cidade. A população mais rica vai ocupar essa área mais alta. Leia-se, a cidade começa a crescer para Batista Campos, para Nazaré São Brás e para a parte alta do Marizal, né? Nesse período. E a população de menos recursos, ela de certa forma vai ser expulsa dessa área, porque ela não vai conseguir ter os padrões arquitetônicos para construir casas, mas ela vai ser necessário para serviço serviçal, para servir, né, essa população de mais alto padrão, e vai então ocupar o quê? As nossas baixadas, os nossos igarapés. É aí que começa um intenso processo, a periferização, né? Periferia são as áreas sem infraestrutura, com infraestrutura precária, sem acesso à água, a esgoto, à luz. Começa o processo de periferização em bairros que hoje são bairros próximos ao centro, né? São bairros próximos ao centro. Por exemplo, onde estão a maioria das escolas aqui que estão presentes hoje? Jurunas, né? Então começa esse processo de ocupação, né? Em direção ao que é hoje Jurunas, ao Guamá, a Condor, né? E em direção ao reduto da parte baixa, ali onde é o Canal da Doca, era uma grande favela até o final da década de 60, né? E em direção ao Marizal, a parte baixa do Marizal, né?
em direção ao Sacramento. Então veja bem, começa essa expansão da cidade, e uma expansão desigual também, né? Aonde esse trecho que nós vamos passar hoje, porque não seria possível a gente ir a pé até esses bairros, evidentemente, mas eu estou falando para vocês terem ideia, entenderem o contraste do que significou a Belle Époque para a geografia e para a história de Belém também. É o embelezamento de uma parte da cidade, do centro, onde estava essa burguesia, onde estavam esses grandes proprietários, grandes comerciantes, os grandes exportadores, mas significa também o início do nosso processo de periferização, da ocupação irregular dos nossos igarapés, né? Então, ontem a gente estava lá no evento, a Secretaria de Cultura falava, nós temos em torno de 80 quilômetros de rios urbanos dentro da cidade, né? É muito, né? Nós temos 14 bacias hidrográficas. O senhor Tiago até pode me confirmar, o Tiago está por aí. Temos 14 bacias hidrográficas, né? Dentro da cidade de Belém, né? Então, aí o processo de ocupação inicia aí. E é lógico, quando vem o segundo momento de ocupação com a rodovia Belém-Brasília e vem os migrantes, aí, né, fica descontrolado a ocupação dessa área mais baixa e periferia. E aí a periferia não vai ser só nos igarapés, vai ser também na terra firme, né, em direção a Ananindeua, em direção a Augusto Montenegro, que é onde Belém cresceu por os últimos 40, 50 anos. Então, é para dizer para vocês o que é esse período da Belle Époque, né? Por que Belle Époque? Qual é a inspiração à cidade de Paris? A questão da arquitetura, o Art Nouveau, né? O Art Nouveau, nós vamos ver alguns prédios lá, como nós pararmos, vamos chamar a atenção de vocês sobre o Art Nouveau, lá no Bolonha, né? Os detalhes do Art Nouveau, da arquitetura, representação das mulheres, representação da floresta, né? Então, tudo isso está presente e normas de conduta. O carimbó era proibido, porque era uma música dos negros, né? Então, essa discriminação foi presente nesse período. Então, é importante nós termos, vocês aqui, uma parte grande, são alunos, são professores, estão trabalhando em estudos amazônicos, falar do que significou esse período e das contradições que significaram esse período. Nós estamos andando aqui, vendo alguma rugosidade desse período, mas da parte que foi reformada. O que é rugosidade? Ruga, né? Uma forma que ficou no espaço, mas que foi construída no período anterior. É um conceito da geografia do professor Milton Santos. Rugosidade espacial. Fala aí, professor Túlio, que não está presente aí, os alunos do Túlio. E os meus ex-alunos, que são professores aí também da geografia. Ok?